Moradores de Osasco, na Grande São Paulo, lutam para preservar uma enorme área verde ameaçada por uma construtora que pretende usar o espaço para construir um enorme condomínio. A construção de um empreendimento residencial vem tirando o sono dos moradores da Vila São Francisco. Isso porque uma enorme área verde, fundada em 1930 pelo Conde Eduardo Matarazzo, pode desaparecer a qualquer momento. Desde que foi anunciado em 2020, o complexo imobiliário motivou reação contrária de vizinhos, que veem riscos à floresta urbana de cerca de 40 hectares no local. A incorporadora diz seguir a legislação ambiental e prever contrapartidas, como a criação de um parque linear e o plantio de 20 mil mudas. Também afirma que irá manter 85% de área verde preservada. Apesar da promessa, os vizinhos temem que o adensamento urbano prejudique a mata. Especialistas também apontam a importância da cobertura verde para proteger a fauna e a flora e o ciclo hidrológico diante da crise climática. Protocolado em 2022, o projeto ainda não teve aprovação da Prefeitura de Osasco, por haver 2 ações civis públicas e uma ação popular, além do pedido de tombamento do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. Uma liminar suspendeu o corte de árvores e as obras na propriedade. No último fim de semana, moradores organizaram uma passeata pela preservação da área verde. A passeata é para demonstrar que muitas pessoas têm carinho por essa floresta, convivem com os animais e que desejam que seja preservada para as próximas gerações. É uma floresta que não beneficia apenas os moradores, mas toda a população da Zona Oeste de São Paulo e de Osasco. Caso a construção das torres seja liberada, este som que você ouvirá agora pode desaparecer do local. O que seria uma tristeza nessa região, um bolsão de oxigênio em Osasco. O republicano Donald Trump vai se declarar inocente da acusação sobre fraude nas eleições de 2020. Donald Trump vai se declarar inocente da acusação sobre suas supostas tentativas de alterar os resultados das eleições presidenciais americanas de 2020. O ex-presidente renunciou ao direito de estar presente à leitura do processo na quinta-feira e instruiu seus advogados a dizerem que ele se declara não culpado. A promotoria apresentou na semana passada uma nova acusação contra o republicano por tentar modificar os dados sobre sua derrota para o democrata Joe Biden. O texto reformulado mantém os mesmos 4 delitos do anterior, mas leva em consideração uma decisão recente da Suprema Corte que concede a um ex-presidente ampla imunidade contra processos penais. A defesa de Trump tentou adiar o julgamento até depois das eleições presidenciais de novembro, nas quais o magnata enfrenta a vice-presidente Kamala Harris. Trump é acusado de conspirar para fraudar os Estados Unidos e obstruir um procedimento oficial. A sessão do Congresso de 6 de janeiro de 2021, que não pôde ser realizada devido à invasão violenta de simpatizantes do ex-presidente. Ele também responde por tentar privar os eleitores americanos de seus direitos com uma campanha de falsas alegações de que venceu as eleições de 2020. Demorou, mas a ONG Internacional dos Direitos Humanos finalmente condenou a violência contra manifestantes e opositores promovida pelo ditador Nicolás Maduro na Venezuela. As autoridades venezuelanas cometeram violações generalizadas dos direitos humanos contra manifestantes, opositores e críticos após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro em 28 de julho. A denúncia foi publicada em relatório nesta quarta-feira pela ONG Human Rights Watch. A organização documentou que as violações das autoridades venezuelanas e dos grupos armados pró-governo, conhecidos como coletivos, incluem assassinatos, detenções e processos criminais arbitrários.
Após o anúncio da reeleição de Maduro para um terceiro mandato, manifestações espontâneas foram registradas em todo o país, com um balanço de 27 mortos, incluindo 2 militares e 192 feridos. Pelo menos 2.400 pessoas teriam sido detidas. O documento faz um apelo para que os governos de todo o mundo imponham sanções individuais aos membros das forças de segurança, juízes e promotores responsáveis por graves violações dos direitos humanos. Maduro, que teve a reeleição validada pelo Tribunal Supremo em 28 de agosto, foi declarado vencedor com 52% dos votos pelo Conselho Nacional Eleitoral. Mas o Conselho não divulgou as atas eleitorais como a lei obriga, alegando ter sido vítima de um ataque de hackers. A oposição publicou o que define como cópias das atas de votação e afirma que seu candidato, Edmundo Gonzalez, recebeu mais de 60% dos votos. Grande parte da comunidade internacional não reconhece a reeleição de Maduro e rejeita o mandado de prisão emitido contra o candidato da oposição. Pelo menos 81 pessoas morreram em um ataque na Nigéria, atribuído supostamente ao grupo terrorista Boko Haram. Um suposto ataque jihadista deixou ao menos 81 mortos na Nigéria. O ataque ocorreu no estado de Yobe, afirmaram várias fontes locais, acusando o grupo jihadista Boko Haram de estar por trás do incidente. Cerca de 150 supostos terroristas do Boko Haram atacaram a aldeia de Mafa com armas e granadas. A polícia ainda não forneceu o número de vítimas, mas acredita que o Boko Haram matou muitas pessoas e incendiou muitas lojas e casas durante o ataque. As aldeias de Yobe, formadas principalmente por agricultores e pastores, são vítimas frequentes de extorsão por parte dos jihadistas. Os extremistas acusaram várias vezes os moradores de Mafa de cumplicidade nos ataques realizados pelo exército contra o Boko Haram. O grupo iniciou uma insurreição jihadista em 2009, em um conflito que já matou mais de 40 mil pessoas. Uma britânica foi encontrada morta e um homem, também do Reino Unido, está desaparecido na ilha espanhola de Mallorca, depois que fortes chuvas atingiram o popular destino turístico. A Defesa Civil da Espanha divulgou imagens de operações de resgate na ilha de Maiorca por causa das fortes chuvas das últimas horas. Turista britânica morreu e um homem segue desaparecido. A informação foi confirmada pelos serviços de emergência das Ilhas Baleares. Porta-voz indicou que as duas pessoas eram procuradas desde a noite de segunda na região, onde se encontra um desfiladeiro chamado Torrente de Pareis, que desce até o mar Mediterrâneo. A operação de buscas teve de ser interrompida na terça-feira devido a uma tempestade e só voltou quando as condições meteorológicas melhoraram. Segundo a imprensa local, os turistas britânicos foram surpreendidos e arrastados por uma tromba d'água. As autoridades das Ilhas Baleares pediram cautela perante as tempestades intensas esperadas na região. Uma das maiores cantoras do mundo, Shakira, diz que todo o dinheiro que ganhou na Espanha foi retido na agência tributária do país. Shakira afirmou que todo o dinheiro que ganhou enquanto residia na Espanha foi retido pela agência tributária espanhola. Em carta publicada nesta quarta-feira pelo jornal El Mundo, a cantora colombiana comparou a instituição com a Inquisição. A artista chegou a um acordo no ano passado, na qual se declarou culpada de fraude fiscal e pagou uma multa milionária para não responder a um processo por sonegar cerca de 90 milhões de reais entre 2012 e 2014. A intérprete de sucessos como Hips Don't Lie e Waka Waka disse que a agência tributária parecia mais interessada em queimá-la publicamente na fogueira do que em ouvir os seus motivos. De acordo com a popstar, o Estado espanhol ficou com uma quantia superior a todos os seus ganhos durante vários anos. Para mim, a década espanhola foi um período perdido financeiramente
E não porque trabalhei pouco, como todos sabem, disse. Tal como fez perante a justiça espanhola, a cantora negou ter residido no país mais do que os dias estipulados por lei para pagar impostos antes de 2015, apesar de ter iniciado a sua relação em 2011 com o jogador de futebol do Barcelona, Gerard Piqué. A artista colombiana destacou que chegou a um acordo com o Ministério Público para evitar o julgamento pensando nos filhos. E daqui a pouco, em sua viagem mais longa, Papa Francisco volta a pedir mais diálogo entre as religiões. E o ator Daniel Craig revela segredo para gravar cenas de sexo. Eterno 007 promove estreia de seu novo longa no Festival de Cinema de Veneza. A gente vai para o intervalo rapidinho, não saia daí. Voltamos já.